Olá pessoal, tudo bem? Hoje vamos começar a nossa penúltima aula teórica do módulo 1 do nosso curso de Álgebra Linear Aplicada, o módulo de combinações lineares. Estamos então finalizando toda a teoria algébrica que vamos construindo a partir das nossas aulas para que possamos ter toda a base teórica necessária para podermos aplicar as ferramentas que vamos aprender ao decorrer do nosso curso. A aula de hoje é a aula sobre solucionar sistemas lineares e ela foi dividida em duas partes, parte 1 e parte 2. A parte 1, que vamos dar hoje, terá como foco o espaço nulo e a solução de um sistema AX igual a zero. Mas veja que todas as ferramentas que aprenderemos a partir de hoje serão as mesmas que vamos utilizar também para solucionar AX igual a B e o espaço coluna. Portanto, a partir de agora, tudo o que vamos aprender, aprenderemos para aplicar e desenvolver a nossa solução de sistemas lineares do espaço coluna, AX igual a B, e do espaço nulo, AX igual a zero. A nossa aula está dividida em três partes, e o primeiro ponto que vamos falar aqui é sobre solucionando AX igual a zero, a nossa equação linear. Então vamos aprender ferramentas, quais operações devemos fazer para obter a solução de um sistema cuja combinação linear entre a matriz dos coeficientes e o vetor coluna de variáveis x resulta no vetor nulo, no vetor B nulo, ok? Existem diversas ferramentas que podem ser aplicadas para resolver um sistema linear e já vimos nesse curso que vamos dar o foco em combinações lineares, em utilizar o processo de eliminação, o processo de fatoração, a forma escalonada reduzida de uma matriz. Foi desta forma que estamos construindo o nosso conhecimento de álgebra, olhando sobre um sistema, olhando sobre um problema, sobre uma forma de combinações lineares. Então vamos aplicar todos os conceitos que fomos construindo e aprendendo juntos até aqui para a obtenção de uma resposta para o nosso sistema. Vamos entender o que significa soluções especiais, o que elas representam quando estamos solucionando um sistema linear AX igual a zero, certo? E por fim, vamos falar da forma escalonada reduzida, talvez a principal ferramenta que temos na obtenção de solução para o nosso sistema linear. Novamente, como já disse a vocês, até o final deste curso, quando estivermos no módulo 3 resolvendo os nossos sistemas, estaremos utilizando ferramentas computacionais, só que não queremos nos tornar operadores automáticos de uma ferramenta. Estamos aqui para desenvolver o nosso pensamento, a nossa capacidade de criticar e analisar o problema. Portanto, precisamos entender, mesmo que de uma forma geral, qual é o conceito por trás dessas operações? O que significa fazer uma forma escalonada reduzida? Quais são os passos de uma forma escalonada reduzida e como obtemos esta forma? Afinal, para aplicarmos depois essa ferramenta, precisamos entendê-la primeiro, para sabermos o que esperamos como resultado quando aplicamos ela depois na prática. Para sabermos, sim, como aplicar, mas que ao saber aplicar, saibamos também a teoria por trás disso. É desta forma que vamos construir a nossa base e é isso que a Escola Matriz quer de vocês. Que vocês sejam práticos, sim, mas que não sejam automáticos e simplesmente operadores de ferramentas que alguém construiu. Sejamos pessoas críticas e que ajudem a desenvolver essas ferramentas, que saibam utilizar e saibam também o seu desenvolvimento teórico que tem por trás disso. Então vamos dar início à nossa aula, vamos dar início ao nosso conteúdo de hoje, indo para a solução de AX igual a zero. Vamos então descobrir quais são os processos que temos que fazer para solucionar esse sistema. Veja que temos aqui que a primeira coisa a se fazer é fazer o processo de eliminação para obter a matriz U, ou seja, transformar a matriz dos coeficientes A através de processo de eliminação na matriz triangular superior U. Este é o primeiro ponto que temos que fazer. Eu sei que discutimos em aulas anteriores
que o processo de fatoração é um processo com menos custo computacional. Então, para sistemas embarcados, faz mais sentido termos esse tipo de aplicação. Este processo também se baseia nas operações de eliminação, mas o importante é que você saiba do conceito por trás dos dois fundamentos e do custo computacional que cada operação realiza. É isso que eu quero que vocês aprendam. Temos então que o número de pivôs da matriz U é igual ao posto da matriz A, m linhas, n colunas. A primeira coisa que queremos descobrir aqui é o posto de uma matriz. E conseguimos adquirir esse resultado através do número de pivôs dessa matriz. Lembre-se que o número de pivôs está diretamente associado à dependência linear entre os vetores linha de uma coluna de uma matriz. Pensem, se temos uma matriz de 3 linhas, teremos no máximo 3 pivôs. Agora, se temos uma linha dependente linearmente de outras duas, por exemplo, esse número de pivôs será 2 e não mais 3. Então, o número de pivôs está diretamente relacionado à independência linear dos vetores linha dessa matriz. E o número de pivôs irá nos dizer o que queremos saber, o posto dessa matriz, que irá nos ajudar a calcular a dimensão do espaço coluna e também a resposta do nosso sistema. Então, colunas que contêm pivôs são chamadas de colunas pivôs, pelo próprio nome. E o número de pivôs será representado pela letra P minúsculo. As colunas que não contêm pivôs são chamadas de colunas livres. E assim como temos colunas com ou sem pivôs, só nos resta dizer que colunas que não contêm pivôs são chamadas de colunas livres. E essa representação se dá pelo número de variáveis livres é igual ao número de colunas, n, menos o número de pivôs, P. É desta forma que chegamos ao número de colunas livres, que são o número de colunas totais menos o número de colunas que contém os pivôs. E de que outra forma podemos enxergar as colunas livres? Veja aqui, linhas que são dependentes, ou seja, combinações lineares uma das outras, são zeradas após o processo de eliminação. Esta é uma forma também de enxergarmos a dependência linear entre as linhas da matriz dos coeficientes. Veja, temos a matriz A, 3 linhas por 4 colunas. Consequentemente, U é uma matriz 3 por 4 também. Quando aplicamos o processo de eliminação, vamos entender que a linha 3 desta matriz é uma linha que tem a dependência linear da linha 1 mais a linha 2 vai ser igual à linha 3. Isto pode não ser tão claro como é neste exemplo, mas quando fazemos o processo de eliminação e obtemos a matriz U, vejamos que a linha que possui dependência linear tem seus termos zerados. Então, esta linha que consequentemente não possui pivô, veja que os pivôs são 2 e 2, ou seja, coluna 1 é uma coluna pivô, coluna 2 é uma coluna pivô e coluna 3 e 4 são colunas livres, certo? Este é o conceito que acabamos de aprender aqui. Então, esta é uma forma que conseguimos identificar se o nosso sistema linear possui ou não linhas livres e quantas colunas pivôs temos no nosso sistema. Então, de uma forma resumida, o que precisamos fazer aqui é aplicar o processo de eliminação na matriz dos coeficientes A para obter a matriz U e definir o posto de uma matriz que é igual ao número de colunas pivôs. E através do número de colunas pivôs, sabemos também o número de colunas livres e definimos também os pivôs da matriz, que é o primeiro elemento não nulo de uma linha. É isso que precisamos saber para começar a resolver o nosso sistema. Estamos quase lá. Vamos para o próximo slide ver o que temos ainda a aprender. Vamos falar agora das soluções especiais. Veja, o posto de A
é igual ao número de colunas pivôs e está relacionado à dimensão do espaço coluna da matriz A. Então, a primeira coisa que temos que saber é que o posto de uma matriz, ou seja, o número de colunas pivôs, é o que vai determinar a dimensão do espaço coluna dessa matriz. Então, se desejamos saber a dimensão de um espaço coluna, temos que saber o posto de uma matriz. E para saber o posto de uma matriz, devemos saber a quantidade de pivôs dessa matriz através do processo de eliminação. Isso significa que as colunas pivôs nos darão a dimensão do espaço coluna de uma matriz. Em contrapartida, as colunas livres é o número de soluções especiais da matriz A. Está relacionado à dimensão do espaço nulo. Então, se temos as nossas colunas pivôs formando a dimensão do nosso espaço coluna, temos como as colunas livres formando a dimensão do espaço nulo. Então, temos duas projeções diferentes. Enquanto colunas pivôs definem o espaço coluna, são as colunas livres, as variáveis livres, que irão definir a dimensão do nosso espaço nulo, de AX igual a zero. No curso 2 de Álgebra Linear, um curso que será lançado ainda no ano de 2021, vamos apresentar os 4 espaços fundamentais de Álgebra Linear: o espaço coluna, o espaço nulo à esquerda e o espaço linha. E vamos entrar em todos os detalhes para entendermos melhor esses espaços. Mas agora, no nosso curso de Álgebra Linear aplicada a 1, precisaremos apenas saber do espaço coluna e do espaço nulo, que as colunas livres definem a dimensão do nosso espaço nulo, enquanto as colunas pivôs definem a dimensão do nosso espaço coluna. E assim como definimos o espaço coluna, vamos definir o espaço nulo de A como a coleção de todas as combinações lineares dos vetores das soluções especiais. Este é o tema deste slide, soluções especiais. E elas significam que o conjunto dessas soluções definem e compreendem todo o espaço nulo de uma matriz. E é isso que desejamos calcular nesta aula, as soluções especiais que irão definir o espaço nulo de uma matriz A. Então vamos ver os passos que precisamos fazer na obtenção dessas soluções especiais. Veja que para solucionar AX igual a zero a partir da matriz U obtida no processo de eliminação, que dissemos que é o nosso primeiro passo que aprendemos aqui, devemos identificar as variáveis livres, ou seja, as colunas livres, as colunas que não são colunas pivôs, e resolver o sistema resultante adotando o valor unitário, preste bem atenção, adotando o valor unitário para uma das variáveis livres e nulo para as demais. Nós acabamos de dizer que o espaço nulo de A é a coleção de todas as combinações lineares das soluções especiais. E é exatamente isso que estamos tentando fazer aqui. Dado um sistema AX igual a zero, identificar quais são as variáveis livres. Ou seja, identificamos os pivôs, sabemos qual é o posto de uma matriz, sabemos quais são as colunas livres, correto? A partir desse ponto, vamos resolver o nosso sistema da seguinte forma, seguindo a seguinte regra. Vamos adotar um valor unitário para uma dessas variáveis livres e zero para as demais variáveis livres. Sendo assim, vamos resolver os nossos sistemas, ou seja, resolver o restante das variáveis, as variáveis não livres, e vamos chegar a um vetor solução de resposta. Ele irá compor um vetor que será uma parte da nossa solução especial. Se tivermos, por exemplo, 3 variáveis livres, teremos 3 soluções especiais e adotaremos o valor unitário para uma variável livre e 0 para as duas demais. Resolveremos o sistema. Acharemos uma solução especial. Próximo passo, adotaremos o valor unitário para a segunda variável livre e 0 para as demais. Resolveremos o nosso sistema e acharemos a segunda solução especial. O mesmo processo será feito para a terceira variável livre,
para termos a terceira solução especial. Bom, vamos praticar isso ainda no final desta aula, mas você precisa ter muito bem este conceito e esse passo a passo de como chegar às soluções especiais, correto? Veja então que devemos repetir esse procedimento para todas as variáveis livres e calcular todos os vetores x das soluções especiais. O que estamos fazendo aqui é calcular os vetores x, todas as combinações lineares que farão com que a combinação de ax seja igual a zero. É isso que desejamos calcular quando fazemos as soluções especiais de um sistema linear. Estamos calculando todas as possibilidades que compõem o vetor x para que a combinação linear ax é igual a zero represente o espaço nulo de um sistema. Forma escalonada reduzida. Agora que já sabemos como resolver o nosso sistema do espaço nulo, vamos aprender uma ferramenta muito importante para entendermos e conseguirmos obter as respostas do nosso sistema. Então, vamos obter a matriz chamada de matriz em sua forma escalonada reduzida, correto? Temos, então, três representações agora. Primeiro, quando dissemos ax é igual a zero, ou seja, nosso sistema original com a matriz dos coeficientes A, o vetor coluna de variáveis x e o nosso espaço nulo, igualando igual a zero esse sistema. Então, aprendemos como obtemos a matriz U através do processo de eliminação, onde obtemos na matriz U triangular superior os pivôs e, consequentemente, o posto desta matriz. Sabemos também que essas informações nos dizem muito sobre a resposta do nosso sistema, sobre as dimensões do espaço coluna, sobre a dimensão do nosso espaço vetorial, certo? Então, agora vamos fazer mais um passo para conseguirmos obter uma matriz que dirá muito sobre a resposta do nosso sistema, ou melhor, que conterá de uma forma mais direta a resposta do nosso sistema. Estamos falando então da matriz R, da forma escalonada reduzida. Então, nosso sistema a partir de agora será Rx igual a zero. Vamos obter a matriz R através da matriz U, certo? E como vamos fazer isso? Continuar usando o método de eliminação para converter a matriz U em R. Então, vamos obter novamente através do processo de eliminação. Só que dessa vez, vamos um pouco além do que fizemos até o processo da obtenção da matriz U, ok? Temos aqui zeros abaixo e acima dos pivôs unitários. Esta frase nos diz duas coisas muito importantes. A primeira é zeros abaixo e zeros acima dos pivôs unitários, ok? Vamos aqui olhar um pouco a matriz U que temos aqui. Veja, primeiro temos a matriz A, que é uma matriz de 3 por 4. Veja que a matriz U tem a mesma dimensão, 3 por 4. E a matriz R que iremos calcular, obviamente, terá a mesma dimensão, 3 por 4, ok? Sabemos que da matriz A para a matriz U, vamos fazer o processo de eliminação. Então, esse processo de eliminação para encontrar as colunas livres, as colunas pivôs e o posto dessa matriz. Temos, então, a matriz U contendo dois pivôs, o número 2 aqui e o pivô de número 2 também. Sabemos, então, que temos duas colunas pivôs, eu vou representar por P, e duas colunas livres, eu vou representar pela letra L, correto? E a primeira coisa que devemos analisar é o seguinte: temos zero abaixo e acima dos pivôs? Não. Veja que esse número 2 não é zero, então temos que zerar esse termo. É isso que nos diz para a obtenção da matriz R, ok? Segundo ponto, os nossos pivôs 2 e o nosso outro pivô 2 também são unitários? Não, são iguais a 2. Então, temos que fazer esses dois processos. Primeiro, eliminar os termos acima e abaixo dos pivôs, e depois transformarmos em pivôs unitários. Veja, então,
Veja que a nossa matriz R, ela tem o primeiro pivô 1 e o segundo pivô também 1, ou seja, pivôs unitários. Agora, os termos abaixo e acima dos pivôs são zeros, são nulos. Então, a gente continuou fazendo o processo de eliminação para obter a matriz R. A gente apenas continuou o processo. A gente tornou nossos pivôs unitários e os termos abaixo e acima nulos, ok? Isso significa, então, que a forma escalonada reduzida da matriz A resulta na matriz R, ok? Então é isso que estamos buscando. É esta a matriz mais importante para nós. A matriz R, a matriz em sua forma escalonada reduzida. É esta matriz que irá nos ajudar a obter a solução do nosso problema de combinações lineares, do nosso sistema linear. Aqui vamos aprender a como fazer passo a passo a obtenção dessa matriz. Mas no módulo 2, vamos aprender que o MATLAB tem um comando que é o RREF, entre parênteses A, ou seja, irá nos retornar a forma escalonada reduzida por linha da matriz A. Então, este comando irá nos gerar exatamente a nossa matriz R. Então, a partir da nossa matriz A, em um comando computacional, vamos obter de forma direta a nossa matriz R. Muito bem, mas antes disso, precisamos ter o nosso embasamento teórico. Precisamos construir a nossa base teórica, irá nos dar toda a base necessária para podermos aplicar esses comandos no futuro, certo? Temos então que os vetores do espaço nulo calculados satisfazem também o sistema resultante da matriz R. O que estamos dizendo aqui é que tanto a nossa forma original AX é igual a zero, tanto a forma UX igual a zero, e agora a forma escalonada reduzida Rx igual a zero, os vetores que calculamos no nosso espaço nulo satisfazem ambos os sistemas, ok? É apenas uma outra maneira de enxergarmos as nossas matrizes que facilitam na obtenção da nossa resposta. Então, os vetores do espaço nulo calculados satisfazem também o sistema resultante da matriz R. E essa matriz irá nos dizer muito sobre a resposta do nosso sistema. Vamos usá-la bastante também na próxima aula, quando iremos solucionar o espaço coluna e as soluções desse sistema. Agora, vamos para a nossa lousa praticar tudo o que vimos nessa aula. Vamos para o nosso exercício. Vamos para a prática. Vamos lá. Vamos lá então começar o nosso exercício. Vamos ver o que temos na lousa. Dada a matriz A, então esta matriz aqui, essa matriz de 3 linhas por 4 colunas, correto? Determine, passo a passo, o processo de eliminação na matriz A para obter a matriz U, a matriz em sua forma escalonada. O número de colunas, pivôs e colunas livres, esse é o item 2. O item 3. A solução especial do espaço nulo, conforme aprendemos nessa aula. E o passo 4, o item 4, passo a passo o processo de eliminação na matriz U para obter a matriz R, a matriz em sua forma escalonada, para a sua matriz em sua forma escalonada reduzida, a matriz R, ok? Vamos então começar a resolver esse problema. Primeiro aqui, primeiro item, vamos obter a matriz U. Vamos então fazer o processo de eliminação nessa matriz para a obtenção da matriz U, correto? Então vamos fazer o primeiro processo com a matriz E1. E1 é igual à primeira linha, vamos deixar igual, afinal não precisamos mover ela, 1, 0 e 0. A segunda linha, vamos fazer menos 2 vezes a primeira linha, para eliminar, por exemplo, este termo. E vamos ver que vamos acabar eliminando este termo também. Então, vamos fazer menos 2 vezes a primeira linha, 1 vez a segunda linha, nenhuma vez a terceira linha. E vamos fazer menos 3 vezes a primeira linha, mais a última linha, para eliminarmos este termo aqui.
e vamos ver também que vamos acabar eliminando este outro termo. Então, vamos fazer menos 3, 0, perdão, e 1, ok? Isso irá nos resultar uma matriz. A primeira linha não vai mudar, vai ficar 1, 2, 2 e 2. A segunda linha 0, 0, 2 e 4. Afinal, 2 menos 2, 0. 4 menos 4, 0. 6 menos 4, 2. E 8 menos 4, 4. Correto? Então, agora a terceira linha, vamos fazer 3 menos 3, 0. 6 menos 6, 0 também. 8 menos 6, 2. E 10 menos 6, 4. Correto? Então, agora vamos fazer o processo para eliminar esses termos aqui. Vamos fazer aqui a matriz E2 igual. Primeira linha, copia 1, 0, 0. Segunda linha também vamos manter 1, 0, 0. E a terceira linha, vamos fazer 0, menos 1 e 1, ou seja, menos essa linha mais esta linha aqui. Vamos obter por resposta a matriz 1, 2, 2 e 2. A matriz segunda linha 0, 0, 2, 4. 0 com 0 é 0, 0 com 0 é 0, 2 com menos 2 é 0, 4 com menos 4 é 0 também. Esta, então, é a nossa matriz U, a matriz em sua forma escalonada, correto? Então, o primeiro passo nós já conseguimos. Conseguimos aqui encontrar a matriz U, que tem os pivôs 1 e 2 contidos aqui nesta matriz, correto? Vamos agora para o item 2. O item 2 pede para que possamos identificar o número de colunas pivôs e colunas livres. Bom, temos primeiro aqui matriz U. Matriz, vou repetir ela aqui. 1, 2, 2 e 2. 0, 0, 2 e 4. E a terceira linha é nula, correto? Primeiro ponto, vamos identificar os pivôs. Temos 1 como pivô e 2 como pivô. Isso significa que esta coluna e esta coluna são as colunas pivôs, correto? De P de pivôs. Então, o número de colunas pivôs vai ser igual a 2. E agora, as colunas que não contêm os pivôs vão ser chamadas de colunas livres. Então, a coluna 2 e a coluna 4 vão ser colunas livres, vão ser indicadas por L. Então, o número de colunas livres vai ser igual a 2 também. Agora, vou apagar esta lousa para conseguirmos solucionar o item 3, fazendo a solução especial do espaço nulo, correto? Vamos calcular a solução especial para o espaço nulo da forma que aprendemos durante esta aula. Bom, o que aprendemos então é que temos que calcular o x igual a 0, correto? E vamos fazer os processos que aprendemos na teoria. Ou seja, se temos duas colunas livres, vamos fazer primeiro obter a solução desse sistema para x2 igual a 1 e x4 igual a 0. Vamos adotar o valor unitário para uma coluna livre e o valor nulo para a outra coluna livre. Assim, vamos obter uma resposta. Depois, vamos fazer o processo inverso. Vamos adotar 0 para essa coluna x2, que é a coluna livre, e o valor unitário 1 para a coluna livre x4, correto? Vamos então resolver a primeira parte. Vamos representar aqui então a nossa matriz U, 1, 2, 2, 2, certo? Segunda linha 0, 0, 2 e 4. Terceira linha 0, 0, 0 e 0, correto? Tudo isso vezes x1, x2,
x3, 4. E vai ser igual ao sistema 0, 0, 0 e 0. Então, vamos resolver esse sistema, correto? Vou vir para cá. Primeira equação, vamos ter aqui x1 mais 2 vezes x2 mais 2 vezes x3 mais 2 vezes x4 é igual a 0, correto? Essa vai ser a nossa primeira equação. Segunda equação, 2 vezes x3 mais 4 vezes x4 é igual a 0 também. Essa aqui vai ser a nossa segunda equação. Bom, para a nossa segunda equação aqui, vamos ter x4 igual a 0. Então, 2 vezes x3 mais x4 vezes 0 é igual a 0. Portanto, x3 vai ser igual a 0 também, correto? E a nossa equação número 1, o que ela vai nos dizer aqui? Vamos ter que x1 mais 2 vezes 1 mais 2 vezes x3, que é 0, mais 2 vezes x4, que é 0 também, vezes igual a 0. Portanto, x1 é igual a menos 2. Isso significa que uma solução para o nosso sistema, portanto, temos o vetor de solução x igual a menos 2, calculamos que x1 é igual a menos 2, x2 adotamos como valor unitário, x3 calculamos que é 0 e temos a premissa que x4 era o valor nulo também. Então, esta é a primeira parcela da nossa solução especial. Vamos agora fazer a segunda parte, a segunda premissa. Temos agora que x2 será o valor nulo e vamos calcular a partir de x4 tendo valor unitário. Vamos calcular a segunda parcela dessa resposta. Vamos utilizar as mesmas equações que temos aqui, afinal é o mesmo sistema. Então vamos para aqui, equação 2. 2 vezes x3 mais 4 vezes 1 é igual a 0. Portanto, temos aqui que x3 vai ser igual a menos 2, correto? Equação número 1. Temos aqui que x1 mais 2 vezes 0, nosso x2 é igual a 0, mais 2 vezes menos 2, mais 2 vezes 1 é igual a 0, correto? Este, então, é agora o nosso sistema com essa equação. Isso irá nos dizer se resolvermos que x1 é igual a 2. Então, agora, resolvemos para as premissas de x2 igual a 0 e x4 igual a 1 os valores das variáveis livres. Os valores de x3, corta variáveis livres, tá? Os valores de x3 e x1, correto? Da mesma forma que fizemos anteriormente. Então, temos uma outra solução é igual a x, né? Que vai ser igual, x1 é igual a 2, x2 premissa de ser 0, x3 menos 2 e x4 é igual a 1. Respondendo então a nossa pergunta, temos que a solução especial xn, correto? Ela é igual a C1, ou seja, um escalar que multiplica a primeira resposta que observamos aqui, menos 2, 1, 0 e 0, mais outro escalar, outra constante, C2, que vai multiplicar essa outra solução que encontramos aqui. 2, 0, menos 2 e 1. Então, esta aqui é a nossa resposta da solução especial. Então, temos aqui solução especial, correto? Esta é a solução especial que foi pedida aqui no item 3, a solução especial do espaço nulo desta matriz, correto?
Então, agora conseguimos calcular os 3 primeiros itens propostos nesse exercício. E por fim aqui, calculamos a solução especial, da mesma forma que aprendemos durante a nossa aula. Antes de finalizarmos esse exercício, temos o último item, o passo a passo do processo de eliminação da matriz U para a obtenção da matriz em sua forma escalonada reduzida a R. Então, por mais que já chegamos à resposta da solução especial, antes de finalizarmos esse exercício, vamos calcular a forma escalonada reduzida dessa matriz, que vamos aprender principalmente na próxima aula, que ela virá nos dizer muito para a continuidade desse exercício e obtenção da resposta final. Vamos apagar a nossa lousa primeiro, vamos lá. Passo a passo, então, do processo de eliminação na matriz U para obter a matriz R. Vamos primeiro, então, fazer a matriz U, que calculamos aqui, 1, 2, 2, 2, 0, 0, 2, 4, 0, 0, 0 e 0, correto? Então, o primeiro passo, vamos fazer a eliminação deste termo acima do pivô 2, correto? Vamos chamar essa matriz de E3 por uma continuidade do processo, fizemos até E2 na obtenção da matriz U, vamos continuar a partir de E3. Então, E3 será igual a 1 menos 1 e 0, 0, 1 e 0, 0, 0 e 0. Vamos fazer então, vamos utilizar a segunda linha para eliminarmos esse termo aqui. A nossa matriz resultante será igual a 1, 2, 0 e menos 2. Então, vamos fazer 0, 1 menos 0, 1, 2 menos 0, 2, 2 menos 2, 0, 2 menos 4, menos 2, correto? A segunda linha não vamos mexer, 0, 0, 2 e 4. E a terceira linha também não precisamos mexer. Bom, agora já temos 0 acima e abaixo dos pivôs dessa matriz. O que precisamos é tornar esse pivô um pivô unitário. Então, vamos fazer E4, que vai ser igual a 1, 0 e 0. 0, o que precisamos para tornar unitário? Multiplicar por meio. Meio e 0. E aqui 0, 0 e 1, correto? Tudo isso irá nos resultar em uma matriz 1, 2, 0 e menos 2, 0, 0, 1 e 2, e 0, 0, 0 e 0. Observe, temos os pivôs unitários, correto? E temos o valor 0 acima e abaixo desses pivôs. Então, podemos sim dizer que agora temos uma matriz em sua forma escalonada reduzida, que é composta pelos valores 1, 2, 0 e menos 2, 0, 0, 1 e 2 e 0, 0, 0 e 0. Esta, então, é a matriz em sua forma escalonada reduzida. Então, fizemos a partir da matriz A, o processo de eliminação foi contido em 4 processos, em 4 passos, até a matriz E4, para a obtenção, então, da matriz em sua forma escalonada reduzida, a matriz R. E nesse exercício fizemos os passos para calcular a matriz U em sua forma escalonada, para descobrirmos os números de colunas pivôs e colunas livres, aplicamos o que aprendemos para o cálculo da solução especial do espaço nulo dessa matriz e, por fim, continuamos o processo de eliminação agora para obter a matriz R, a matriz em sua forma escalonada reduzida por linha. Este, então, foi o exercício proposto para esta aula e chegamos ao fim de mais uma prática. Bom, pessoal, finalizamos então mais uma aula, a nossa aula número 8, Solucionando Sistemas, parte 1, a primeira aula deste último tema que estamos apresentando aqui para vocês no nosso primeiro módulo. Então, fico muito feliz por mais uma oportunidade de aprendizado em conjunto com vocês. Fizemos aqui a parte de solucionando ax igual a 0, mostrando como obtemos as soluções especiais do espaço nulo e apresentamos a forma escalonada reduzida da matriz, a matriz R, e como vamos obtê-la a partir do processo de eliminação.
Muito obrigado pela aula de hoje. Vejo vocês na próxima aula. Até breve.